A paz de Yahushua esteja sobre os irmãos e as irmãs que acompanham este vídeo. Hoje falaremos sobre a volta de Yahushua e a importância de estar preparado. Antes que você pense que aqui vamos marcar datas, pedimos que tire o cavalinho da chuva, pois essa história de marcar datas é uma prática errada que anda levando a muitos à perdição e à apostasia. Ouça, Mateus capítulo 24, versículos do 36 ao 39. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Sei bem que muitos de vocês vão pensar em dizer, mas essa passagem é acréscimo, é heresia. Mas não é. Esqueçam essa história de acréscimo, pois muitos se intitulam Yaudins e leem a Bíblia e por não terem o Espírito Santo não entendem e já dizem que é acréscimo, mas não é. A criação anuncia que está próximo. O amor no mundo se esfriou. Todo mundo diz que tem fé, mas a verdadeira fé não se acha, pois todos têm fé em algo, mas não têm a fé que nasce do amor para obedecer a Yahushua. Yahushua virá em um momento em que ninguém o espera, e não adianta sair marcando datas tentando adivinhar quando vai ser a vinda de Yahushua ou o arrebatamento, pois muitos se apoiam nisso e ficam buscando o evento do arrebatamento enquanto ignoram a obediência a Yahushua. Por anos, vimos pessoas se importar apenas com datas, e depois que as datas passam, muitos perdem a fé e a esperança, pois são ensinados errados, são ensinados a buscar fazer obras para tentar enganar ao Pai com falsa santidade. Mas depois que as datas passam, as pessoas voltam a brigar, voltam a se degladiar uns contra os outros, usando verísculos bíblicos e perseguindo os semelhantes. Para os que caem na fé por depositar a esperança em data, recebem o nome de joio, mas não são joio. A realidade é que tem muitos falsos mestres soberbos, ensinando errado e matando a fé das ovelhas. Mas ouça, Lucas capítulo 17, versículos do 1 ao 2. Yahushua disse aos seus discípulos, sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado. Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço do que fazer com que um destes pequeninos peque. Então cuidado, mestres, que saem por aí ensinando, por se ensinar errado, vocês serão responsáveis por isso. Está escrito, Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Entendam algo, irmãos. Eles não acrescentaram coisas na Bíblia, eles retiraram coisas. Quando vocês leem, não tem que ser segundo a própria vontade de vocês, mas sim sobre o direcionar do Pai Celestial. E se vocês não entendam algo, veja em outra tradução, pois a maioria das vezes é traduções erradas e não acréscimo. Tenha cuidado, pois muitos não entendem e já condenam como acréscimo. Há coisas que só entenderemos futuramente, pois ninguém, nenhum de vocês, busquem ser sábios pelos próprios olhos. Não pensem que vocês vão ler a Bíblia dia e noite e vão se tornar sábio. Se você não entender algo que ler hoje, então espere no Pai, pois será conforme a vontade dele e no tempo dele. Agora que ficou claro que Yahushua virá e pegará a muitos de surpresa, então cuidado com a interpretação bíblica dos falsos mestres. Vamos então continuar o assunto sobre a vinda de Yahushua. Ele virá, mas muitos esperam que ele venha em abril, outros em setembro, outros em dezembro, e isso é tolice, pois estão tentando colocar o mestre Yahushua em um padrão humano. O próprio Yahushua disse que ninguém sabe, nem ele, nem os anjos, somente o Pai. Então não tentem prever a vontade de Yahushua. Ouça, Deuteronômio capítulo 18, versículo 22. Fiquem sabendo que se um profeta falar em nome de Yahushua, mas se o que disser não acontecer, então o que disse não foi mensagem de Yahushua. Esse profeta foi atrevido e vocês não precisam ter medo.
Então, cuidado com os mestres da internet e dos templos que ficam dizendo sobre datas. O que vocês precisam é estar alertas e com azeite. Vamos ouvir a parábola das virgens prudentes, localizada em Mateus 25. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: "O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo." Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: "Deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando." Elas responderam: "Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês." E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras, e disseram: "Mestre, mestre, abra a porta para nós." Mas ele respondeu: "A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora." Nitidamente, os irmãos podem notar que nessa passagem, Yahushua também fala que ninguém sabe o dia nem a hora, pois realmente será de surpresa. Se todo mundo soubesse a data, então todos estariam preparados, e Yahushua não quer ninguém fingindo santidade, pois só vai os sinceros. Você pode observar que na passagem fala que o noivo demorou, e todas dormiram. Porém, quando ouviram o aviso do noivo, 5 delas estavam prontas, e 5 deixaram para a última hora. E assim tem sido, pois muitos estão se preparando por datas e calendários, mas quando passam, apostatam. Então, nitidamente estão se preparando falsamente por interesses. Vamos ouvir mais um exemplo que ressalta a importância de ser achado fazendo aquilo que Yahushua ensinou. Mateus capítulo 24, versículos do 46 ao 51. Bem-aventurado o servo cujo mestre, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Em verdade lhes digo que ele o encarregará de todos os seus bens. Entretanto, se o servo mau disser no seu coração: "O meu mestre está demorando", e começar a bater nos seus conservos, a comer e a beber com os beberrões, o mestre daquele servo virá em um dia que ele não espera e em uma hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então nisso podemos notar que o servo bom e fiel será encontrado fazendo aquilo que Yahushua ordenou, enquanto o mau servo vai se embebedar e relaxar. Então tenham cuidado. As parábolas deixaram nitidamente clara essa extrema importância de estar pronto a tempo e fora de tempo. Saibam, Yahushua virá, e não haverá choro que fará com que ele mude de ideia. Não adianta dizer que estava terminando de correr atrás dos seus sonhos terrenos e já iam se dedicar, pois vocês jogam as coisas do Pai para depois. Mas quando forem pagos de surpresa, vocês vão querer implorar misericórdia. Infelizmente, além do problema das pessoas que vivem atrás de datas, acabou de surgir seguidores de ancestrais. Pessoas que se encheram tanto de ego que estão largando Yahushua e dizendo que agora devem seguir seus ancestrais. Dizem que cor da pele define se você é salvo ou não. E para alguém que está em união com Yahushua, é capaz de notar que isso é heresia. Irmãos, já falamos diversas vezes aqui no canal que não importa se você é negro, não importa se é branco, pardo, azul, amarelo, pois Yahushua não escolhe ninguém por cor da pele. Tem gente de todas as cores que são perversos, e tem gente que ama a justiça de Yahushua, e isso é independente da cor da pele. Então não caiam nessa. Ultimamente estão querendo voltar aos velhos costumes dos ancestrais, e vos digo que tenham cuidado com isso, pois os ancestrais que vocês tanto idolatram não viviam em obediência a Yahushua. Yahushua não chamou ninguém para viver como os ancestrais. Pelo contrário, ele chamou para sermos imitadores dele, pois o único caminho é Yahushua, e o resto é tudo beco sem saída. Muitos querem se habituar aos costumes do mundo, mas se você para viver como o mundo, Yahushua não teria ensinado que devemos nascer de novo.
Diversas vezes, Yausha deixa claro que devemos renunciar a tudo que aprendemos no mundo e estarmos prontos para aprender do zero com ele. Irmãos, busquem se esvaziar de si, buscando se quebrantar aos pés de Yao. Tirem suas dúvidas nos comentários. Não pensem que já chegaram no auge do conhecimento, pois já vimos pessoas que dizem servir a Yao dizer que chegaram no máximo do entendimento, e isso é soberba. Se não sabem o que Yausha ensinou, então prestem atenção nos vídeos, perguntem, estejam dispostos a se esforçar para viver o Evangelho. Reflitam, é melhor se esforçar agora para ter azeite em vossa lamparina do que chegar de última hora e pensar que por ler a Bíblia subirá. Ouça Tiago 2, versículo 14. Meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Yao e não fizer prova disso através de obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. As obras são a vossa conduta, pois se tem fé, você obedecerá àquilo que Yausha ensinou, e se não obedecer, então é porque não tem fé. A fé é algo que todos têm. Uns têm fé em homens, outros têm fé que o diabo dará bens para eles, outros têm fé que você conseguir um sonho, mas amor é algo que poucos têm, e a verdadeira fé nasce do amor. Então, se vocês amam a Yao sobre todas as coisas, como diz no mandamento que Yausha nos deixou, então vocês obedecerão. Saibam disso, irmãos, Yao vê tudo, e tudo está sob o controle dele. Ele não perdeu o controle de nada. Ele sabe tudo sobre você, e vê cada ação e pensamento seu, então não tentem enganá-lo. O rei Yausha sofreu por você para deixar de exemplo que se com ele sofrermos, com ele reinaremos. Mas muitos querem fugir das dificuldades. Muitos não perguntam aos irmãos como estão. Quando foi a última vez que você estendeu a mão para ajudar alguém? Não sejam frios, irmãos. Todos precisam de ajuda. E nós devemos fazer como aquele ditado que diz: uma mão lava a outra. Pratiquem a caridade, pois é um gesto de amor. Você precisa estar acordado, praticando, pois olha à sua volta, meu irmão e minha irmã. As pessoas estão dormindo, estão correndo atrás de ilusões, estão idolatrando pessoas e coisas vazias. Mateus 24, versículos do 37 ao 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Acordem enquanto há tempo. A sabedoria verdadeira não se encontra em estudos e leitura, mas sim em ser como uma ovelha ouvinte, paciente para pôr em prática aquilo que aprendeu. Sabedoria é viver como Yausha ensinou. Sabedoria é praticar o amor, e fora isso, não há sabedoria. Não fiquem conformados dizendo que não existe nessa terra ninguém obediente e que todos são erradas, pois isso é desculpas vazias para continuar na imundície dos pecados. Nessa terra, há pessoas que se esforçam e vivem de forma simples e humilde, focando em seguir os ensinamentos de Yausha. Então, se há pessoas que buscam viver, então não há desculpas para você. A luta que você passa não é única. Outra pessoa, em outro lugar, está passando pela mesma coisa, e o Espírito Santo de Yao sustenta, então você também deve perseverar, deve querer mudança de vida. Saibam, irmãos, quando vocês caírem em pecado, não se afastem dizendo: eu vou me limpar primeiro para me aproximar do Pai. Isso é errado. Ninguém consegue se limpar espiritualmente longe do Pai. Então você deve buscar se aproximar dele. Reconhecer que precisa de Yao para tudo. Todos devem mudar, todos devem se esforçar, e isso exige disciplina, pois quem quer o fácil vai pela porta larga e cai em perdição. Foi difícil para a igreja primitiva, é difícil para nós hoje, e será difícil, mas valerá a pena, e você verá quando estiver frente a frente com Yausha. Então não se cansem nem desanimem por ver a dificuldade, mas sim se alegrem e sejam perseverantes. Para finalizar, irmãos, esse vídeo é um convite para o reino dos céus, e você aceitar de boca é fácil. Se quer aceitar mesmo esse convite, então mude a partir de hoje e pratique tudo que Yausha ensinou. Ouça Mateus 22, do versículo 1 em diante. Yausha lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho.
enviou seus servos aos que tinham sido convidados para a festa de casamento, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Novamente enviou outros servos e disse que digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete, os meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para a festa de casamento. Eles, porém, não lhes deram atenção e saíram, um para seu campo, outro para seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e mataram-nos. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa de casamento está pronta, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para a festa de casamento todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram pelas ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a festa de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando roupa apropriada para o casamento, e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem uma roupa apropriada para o casamento? O homem ficou sem palavras. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ouça também Lucas 18, versículo 9. Quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Agora saibam que a fé que Yahushua espera vem através do amor e de corações humildes, bem-aventurados, com pureza, com anseio de viver aquilo que ele ensinou. Bom, irmãos, o aviso está aí. Yahushua é bem claro quando diz para estarmos vigilantes e preparados o tempo todo. Agora, se vocês quiserem continuar atrás de datas, de sábios e de conhecimento, tenha certeza que ficarão na disciplina. O convite do rei é feito através dos servos obedientes, e somente poucos aceitam. Repare também que aquele povo do rei sabia o nome do rei, mas mesmo assim continuaram com desculpas. Então não se conforme apenas por saber os nomes. Esforce-se, pois a casa do Pai vai ficar cheia. Mas e você? Estará lá ou continuará vivendo desordenadamente? Que a paz de Yahushua esteja sobre vocês, e até breve, se assim Yahushua nos permitir.